Boa noite a todos. Convido a todos para a harmonização dessa noite de hoje. Eu vou ler uma prece do livro Orações pelas Crianças do Mundo, forma de sonho, por possam escapar da crueldade e da violência, para que as crianças que passam fome recebam o alimento de todos aqueles dispostos a multiplicar e dividir o pão, assim como tu fizeste, para que as crianças abandonadas nas ruas, por vezes abandonadas em suas próprias casas, encontrem um lugar seguro, para que encontrem uma estufa protegida do vento, do frio ou do calor escaldante, para desabrochar em plenitude. Para que as crianças doentes encontrem o remédio, o adubo certo e necessário para curar seus males e sua alma. Senhor, o solo por onde se espalharam as crianças sementes nem sempre é rico. Em alguns lugares chove muito, em outros chove pouco. Por vezes inunda, a terra desliza. As crianças sofrem, guardam histórias de dias tristes. Orienta-nos, Senhor, a zelar pelo planeta, pelo mar, pelo ar, pelo solo, para que a água, o alimento e o abrigo cheguem a todas as crianças sementinhas na medida justa para o seu florescer. Senhor, permita que a inocência e a pureza das descobertas tão características da infância sejam cultivadas longe do trabalho infantil, longe de violações e abusos. Que os ventos bons embalem as crianças plantinhas para que cresçam seguras. Cuida, Senhor, das escolas. Por fim, peço a Ti, Mestre, que nos inspire a regar de amor as crianças, que nos ensine a ensiná-las a orar, porque a fé e a esperança semeiam tudo aquilo que meu sonho ainda deseja enxergar. Há uma mudança que as crianças farão nesse mundo, logo, logo, ao desabrocharem. Que assim seja. Muito obrigada. Queridos, boa noite. Nós estamos com visitas bem especiais hoje aqui. Estamos com jovens, estamos com crianças também ali na evangelização, porque esta semana é uma semana muito especial. É a nossa semana da evangelização. Então nós estamos iniciando hoje em várias casas espíritas. Então hoje nós temos no Consolador Prometido, no Paulo de Tarso e aqui no Caminho de Luz. E durante a semana, se vocês desejarem participar em outras casas, nós ainda teremos amanhã no Caminho da Verdade, nós teremos lá em Gravatal, a Caminho da Luz também, essa evangelização, e depois nós vamos seguindo na terça no SEDAC, na terça também no Vinha de Luz, no Caminho Verdade e Vida, e no Centro Espírita Luz e Esperança. Na quarta-feira nós teremos atividades no Consolador Prometido, no Paulo de Tarso, aqui no Caminho de Luz também e no André Luiz. Na quinta-feira teremos no Allan Kardec, é onde nós temos pessoas daqui representando, temos do SEDAC também, fechando então na sexta-feira com o SEDAC, essa semana de evangelização. Então é um momento muito especial. Claro que nós sabemos que a evangelização, ela acontece todos os dias na nossa casa e na casas espíritas sempre que nós temos as atividades. Mas o nosso convite esta semana é para que nós possamos nos fortalecer, levando as crianças, levando os nossos jovens para a evangelização, porque a sementinha começa com as nossas crianças. Então esse é o nosso convite. E por isso essas sementes tão bonitas que estão hoje aqui sendo plantadas com essa chuvinha mesmo, para que nós possamos ir regando
o Evangelho do Cristo no nosso coração. Então, para nós iniciarmos essa noite tão especial, antes de passar a palavra para a Carla e toda essa equipe que vem lá do SEDAC aqui com esse grupo tão lindo, eu vou pedir que todos agora acalmem o coração. Quem conseguir fechar os olhos, podem fechar os olhos. E vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus que neste dia, que nesta noite, possamos entregar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, entregar a Cristo, que foi o nosso exemplo de vida aqui na terra, que tantas coisas boas que nos apresentou, ensinando o caminho do perdão, o caminho do bom viver junto aos nossos irmãos, que possamos nesse exemplo do Cristo também evangelizar as nossas crianças. Obrigada, Pai, por cada um integrante desse grupo que estará fazendo as apresentações hoje à noite. Todos possam ser amparados pelo Teu amor, pela Tua luz. E quero te pedir em especial, querido Pai, por todas as crianças agora que estão em hospitais, que passam fome, que são ainda não olhadas pela nossa sociedade. Que todos possam encontrar o Teu amor, a Tua luz, e que as famílias, os pais, possam ajudá-los no caminho do bem. Começando, Senhor, lá no seu berço, lá com os bebês, e seguindo, crescendo, com santidade, com esse olhar para o nosso Cristo, que tanto bem nos faz a cada dia, que está sempre a nosso lado. Que as famílias possam observar, sentir a Tua presença em seu coração. E assim também nós, Senhor, que possamos, com as palavras que serão proferidas nesta noite, alimentar mais o nosso coração, a nossa mente, para que possamos levar para todas as crianças, jovens, adolescentes, levar palavras verdadeiras de uma vida cristã. Que assim seja. Deixa eu apresentá-las, né? Estava já esquecendo de apresentar essa amiga tão especial. Quero apresentar a vocês a Carla e já agradecer. A Carla vem do SEDAC com toda essa equipe. Ela vai apresentar um pouco melhor toda essa equipe dessas meninas maravilhosas. Mas já agradeço principalmente aos pais que estão aqui, porque quando uma criança participa, quando um jovem participa, é porque tem a presença da família. Sem a presença da família, os jovens e as crianças não participam. Então quero agradecer a vocês que saíram de casa, que trouxeram eles até aqui, e tenho certeza que vai ser um momento muito especial para nós nessa noite. Muito obrigada, querida. Boa noite, queridos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Quero apresentar para vocês a Luara, a Betina, a Gabi, a Liz e o Nereu. Nereu, evangelizador, pai de uma das nossas evangelizandas, e as meninas todas fazem parte do grupo de jovens maiores como a Luara e jovens adolescentes como as meninas. Bem, nós vamos pedir licença para os mentores da casa, e a gente tem hoje uma licença poética dada pela Mãe Maria, já que os nossos irmãos católicos hoje também comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então a gente vai pedir licença para Maria e para os mentores da casa para fazer uma baguncinha aqui hoje, mas é uma baguncinha alegre, porque quando a gente trabalha com criança e com adolescente, a alegria é uma coisa presente. E nós vamos tratar desse tema que vai questionar um pouco tecnologia e aquilo que convive com a gente no dia a dia, que são os nossos filhos.
Talvez não sejam diretamente os nossos filhos, podem ser os sobrinhos, podem ser os netos, podem ser os filhos dos amigos, podem ser os alunos, né? A vida traz filhos de formas diferentes para o nosso caminho. Então vamos começar. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhos da ânsia do mundo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o corpo, mas não os seus pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas moram na mansão do amanhã, e que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como Deus ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran. As palavras do poeta Khalil Gibran tocam profundamente a nossa alma, porque aponta como tem que ser a educação dos nossos filhos, que são #espíritos. Muitos de nós sabemos o que é a hashtag, né? É um símbolo usado na internet para organizar informações específicas sobre um tema, certo? Já pensaram detalhadamente sobre as informações específicas da #espírito? Alguém aqui já pesquisou? Pensemos bem. Se a minha concepção é materialista, né? Eu olho para esse mundo e entendo que tudo que tenho aqui nesse mundo é meu, inclusive os filhos. Mas se a minha concepção é transcendente a esse mundo, ela está muito além desse mundo, ela entende a imortalidade da alma, então eu também entendo que educar os filhos não pode ser para esse mundo, tem que ser também para a eternidade. E em meio a um sem número de erros e acertos, nós pais, nós família, porque nem sempre quem cria é o pai e a mãe, nós temos inúmeros formatos de família hoje na nossa sociedade, que bom. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre a educação do #espírito. E de acordo com uma pesquisa feita na internet, essa hashtag está relacionada a 4 temas específicos. Percebam que interessante, como tudo isso está conectado às orientações da nossa doutrina espírita. Vamos lá? O primeiro tema relacionado à #espírito é essência e interioridade. Que reflexões podemos fazer sobre esse conteúdo, Liz? Sobre essência e interioridade, podemos nos perguntar: o que nutre a nossa alma? Nossa consciência está em paz? Quem somos nós de verdade? Nossa personalidade reflete nosso espírito? Como é a nossa natureza íntima? O que o nosso eu interior nos diz? Qual é a base do nosso ser moral? Buscamos mais ser ou ser? Muito bem, Liz. A doutrina espírita nos ensina que o que verdadeiramente nutre a alma é o que nos eleva, é o bem que praticamos, o amor que semeamos, a paz que construímos por dentro. Não somos o que aparentamos ser, mas o que cultivamos no nosso mundo interior, né? Então, educar o espírito é olhar para dentro e escutar o que o Cristo nos fala através da nossa consciência, né? Está escrito no livro dos Espíritos, onde está Deus? Em nossa consciência, né?
É olhar para dentro, distinguir o que é passageiro do que é eterno. E como diz o Evangelho, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Não se preocupa, mãezinha. Isso aqui é música para os nossos ouvidos. O segundo tema relacionado à hashtag espírito é dimensão transcendente. O que será isso, né, gente? Que reflexões podemos fazer sobre esse conteúdo, Betina? Sobre dimensão transcendente, podemos nos perguntar no que nós realmente confiamos. Como imaginamos a eternidade? O que significa ser imortais para nós? O que para nós está além dessa vida? O que mantém nosso espírito vivo? Onde recarregamos nossa energia interior? Como nos conectamos ao divino? Como vivemos o momento presente? Muito obrigada, Betina. Gente, será que nós conversamos sobre isso lá em casa? Esses temas, eles são assunto da hora do almoço? Porque ultimamente o que tem levado a família a discutir na hora do almoço são temas tipo quem matou Odete Reutemann. A gente fala sobre imortalidade da alma, né? Esse assunto é comum, a gente prepara o filho para a morte, para a transcendência, já que a morte não existe, existe uma passagem, né? Então, discutir sobre essa dimensão valoriza a fé na imortalidade da alma, estimula a confiança espiritual, né? Traz a ideia de que o agora é sagrado se estiver conectado com o eterno. Porque se a gente estiver conectado com o agora por agora, é pura matéria. Mas se a gente se conecta com o agora a partir de uma dimensão eterna, isso tem outro significado, né? Então, explica o porquê do Evangelho ser um consolo e esperança. Por que o Evangelho é um consolo e esperança? Porque ele é uma janela para outra vida, né? O materialismo, ele coloca um antolho em nós, né? Assim como o cavaleiro coloca no cavalo, para não desviar do caminho, para olhar só para um lado, né? Aí o que o Espiritismo faz? Ele tira esse antolho. E nós temos uma visão transcendente da nossa vida, não só dessa vida, mas de toda uma existência. Por isso que é muito importante essa perspectiva espírita a partir da moralidade, e por isso ela é transcendente. Vamos ao terceiro tema. Terceiro tema da hashtag Espírito fala de valores e virtudes, não é assim, Gabi? É assim mesmo. E o terceiro tema, relacionado a valores e virtudes, questiona: o que nos faria agir com coragem hoje? Onde mais precisamos de força de vontade? Qual meta exige nossa determinação hoje? O que mais inspira nossas escolhas? O que é ter nobreza de espírito para nós? Nossas ações confirmam nosso caráter? O que mantém viva a nossa esperança na vida? Pelo que somos gratos hoje? Muito obrigada, Gabi. Essas perguntas, elas apontam para uma reforma íntima. E esse é justamente o propósito da vida espiritual. Lapidar o ser, transformar a sombra em luz, né? Quando eu me pergunto aonde que eu tenho que ter mais força de vontade, meu Deus, eu preciso admitir egoísmo, vaidade, ego, né? Preciso admitir orgulho, desânimo que vivem em mim. A Joana de Ângeles, ela nos fala em reconhecer a sombra, a nossa sombra, não ocultar a nossa sombra, reconhecer a nossa sombra para poder identificar essa sombra e agir na luz, né? Cada desafio é uma oportunidade de crescer na direção de Deus. E o último e não menos importante tema relacionado à hashtag Espírito é estados e qualidades da alma. E daí, meninas? Que provocações vêm desse conteúdo? O que nos traz paz verdadeira? Como cultivamos serenidade? O que desperta a nossa alegria mais pura? Como expressamos amor no dia a dia? Nossa vida está em harmonia? Onde brilha a nossa luz? O que mantém pura a nossa essência?
detectamos sentimentos que não nos pertencem? O que eleva o nosso espírito? Estar aqui com certeza eleva o nosso espírito, né, meninas? Mas tem muito mais, né? Vamos ver, pensando nesse conjunto de informações e conteúdos, nós temos uma ideia do que é a responsabilidade de educar um espírito e de como é importante seguir um processo para isso, né? O que é um processo? Um conjunto de atividades para cumprir um objetivo. Então pensemos, gente, qual o objetivo da nossa família hoje, século 21, em plena transição planetária? Nós compreendemos pela doutrina espírita que transição planetária não é a transição do planeta, é a transição das pessoas do planeta, certo? Então, para ajudar a lembrar sobre isso, vamos ver o que diz Emmanuel em Fonte Viva, capítulo 30. Educa. Educa na semente minúscula. Pensa nisso, o que quer dizer semente minúscula? O que quer dizer educa na semente minúscula? Quer dizer essência, educa na essência. Emmanuel diz, educa na semente minúscula porque nela reside, habita o germe do tronco benfeitor. Então é com essa essência que nós temos que nos preocupar. Porém a questão aqui, meus amigos, é assim, para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a essência ou para aquilo que a gente vê que já está pronto, inacabado, cheio de equívocos, né? Nós conhecemos a essência de cada pessoa da nossa família? Na evangelização de crianças e de jovens, nós conhecemos a essência das nossas crianças, dos nossos jovens? Nós conhecemos o potencial dos espíritos que estão nas nossas mãos? Nós conhecemos aquilo que precisa ser estimulado porque é um dom, ou aquilo que precisa ser podado, cortado, limitado porque é um vício? Nós conhecemos? Nós temos um plano educativo para isso? Tem amor, tem perdão, tem abraço, tem aceitação do jeito que é, amor incondicional, tem reconhecimento, tem correção, tem limites, tem percepção? Se não tem, isso precisa começar. E tem que começar com quem? Com quem que tem que começar, meninas? A começar em mim.
seguindo a nossa proposta de reflexão da noite. Hoje, muitas vezes, quando nós pensamos em educação, a gente esquece que isso tem um processo, tem uma história. Lá na Grécia Antiga, os filósofos discutiam a educação como caminho para a transformação do caráter. Na Idade Média, houve uma luta pela integração entre razão e espiritualidade. Não é que aconteceu assim de uma hora para outra, todo mundo ficou educado, né? Com o iluminismo, a educação estava voltada para o desenvolvimento integral da criança, mas ainda não se discutia infância. O termo infância é muito novo. No século XIX, com Pestalozzi, o mestre de Allan Kardec, se falou em cultivar o espírito e não apenas a mente. No século XX, o Paulo Freire dizia que educar é impregnar de sentido cada coisa que fazemos. Olha que lindo. E em 1996, a Unesco anuncia os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. E hoje, em pleno século XXI, nós falamos cada vez mais de uma educação socioemocional, né? O objetivo não é apenas transmitir conteúdo, mas formar pessoas para transformar o mundo a partir de dentro. Por isso, cada instituição de ensino, gente, tem o seu projeto pedagógico. Alguns são chamados projeto político-pedagógico. E a família? Qual é o projeto da família? Qual é o projeto pedagógico da família? A gente pensa nisso ou a gente deixa tudo para a escola? O projeto pedagógico da educação do espírito começa em casa. E a gente pode fazer o nosso projeto pedagógico, né? Nós já sabemos os conteúdos. Foram todos aqueles que as meninas falaram, né? Tem a ver com, vamos lembrar, essência e interioridade, dimensão transcendente, valores e virtudes, estados e qualidades da alma. E a gente podia acrescentar muitos outros. Mas e a metodologia? Como nós faríamos? Como é que a gente faria para educar esse filho em casa se eu não sou professora, se eu não sou pedagoga, né? Como é que eu faço isso em casa? A metodologia pode ser a mesma que a doutrina espírita vem nos orientando. É preciso conhecer, meditar, sentir e viver. Sentir e viver o Evangelho do Cristo nas nossas vidas. Conhecer a fundo os vícios e as virtudes de cada um, né? Expansão, ampliação da virtude do meu filho, para que ele possa ser um influencer. Esse sim tem que ser um influencer, né? Se ele tem uma qualidade bacana para ser um líder, se ele pensa bonito, legal, se ele pode, como é que eu posso ajudar esse filho a expandir essas qualidades? Então a gente vai trabalhando com isso nesse projeto pedagógico. Tem que manter diálogo, e aí eu pergunto, mas meu filho não fala comigo? Tudo é fase, não abandona. E vos fala uma mãe de um filho de 30 anos, de uma filha de 23 e de uma filha de 18. Tudo é fase, tudo é fase. Segue falando, mesmo que ele não responda. Gente, ele vai, mas ele volta. Chega uma hora, o meu filho mais velho já está se identificando comigo em muitas coisas, né? Inclusive está repetindo coisas que ele dizia, eu nunca vou fazer isso que tu faz, está fazendo pior do que eu, né? Então tudo é fase, não abandona, fica ali do lado, esteja ali, né? Lugar de confiança, porto seguro, tenha Jesus como modelo e guia. Mas além do diálogo, gente, uma coisa fundamental, é preciso exercer autoridade moral. Esse é o complicado, né? O que significa? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu escutei muito essa frase na minha vida. E aí a doutrina espírita vem e me diz, você tem que dizer, faça o que eu faço. E você tem que dizer, faz o que eu faço, porque o que eu faço é o que eu digo. Esse é o complicado, né? Tem que acompanhar no evento da escola? Tem que aplaudir, a começar pelos pais. É preciso uma mudança de conduta de todo o círculo familiar para sentir e viver esse evangelho. Então tem que controlar o uso das redes sociais? Tem, começando pelos pais, né?
Tem que acompanhar no evento da escola? Tem, começando pelos pais. Tem que aplaudir e valorizar cada evento. Que coisa mais triste escutar, não fez mais do que a tua obrigação tirar uma nota alta. Às vezes aquela nota alta é fruto de um esforço tão complicado e a gente não está dando o valor que deveria dar, né? Eu fui professora há mais de 20 anos e eu cansei de ver muitos talentos se apresentando para os pais dos amiguinhos. Apresentando as suas conquistas para os pais dos amiguinhos. Isso acaba com os vínculos. Então, eu vou ter que me transformar para depois cobrar a transformação do meu filho? É isso aí. Essa é a via, né? E tem mais uma coisa, cada integrante da nossa família tem uma história passada. Então, ele não é aquilo que eu... Jogo online. Nossa, que moderno. Tá, vai. Mas abaixa o som, que eu tô acabando de responder os e-mails. Liberado, galera. Você sabe que o seu filho está consumindo com os olhos, os ouvidos e os dedos? Pensamento é criador, gera formas, influências e afinidades. A internet pode ser fonte de luz ou de sombra. Você sabe o que seu filho está jogando? Tem jogos que alimentam o ego, a ansiedade, o medo. Ela segue perfis que ajudam a crescer, refletir, aprender. Vem aqui um minutinho. Deixa eu ver que jogos são esses. Por que, mãe? Porque assim, eu adoro saber o que você está fazendo, né? E além disso, eu sou sua mãe e tenho que te educar. Então vai, me mostra tudo que tem nesse celular. Ou você quer ficar sem ele? Ai, mãe, que saco! Ó, tem esse aqui que é de matemática, tem esse que é de desafio e esse aqui é de dancinha. Peraí. Olha, esse de matemática é legal, mas esse de desafio eu não gostei muito, não. Deixa eu dar uma olhadinha melhor nisso. A gente precisa colocar umas regras. Mas enquanto isso, a gente pode gravar um TikTok. Sério, mãe? Que mico! Congela! Muito bem, aplausos para essas atrizes. Muito obrigada, meninas. Como espíritos, nós crescemos coletivamente, né? Mas o que Jesus vem nos ensinar é que esse processo de educação espiritual, gente, ele é individual. Então, mesmo na família, nós vamos tendo livre-arbítrio, né? E nós vamos fazendo escolhas. Às vezes um pai e uma mãe se perguntam, nossa, eu criei 10 filhos iguais e os 10 são diferentes. Por quê? Porque são espíritos que têm suas experiências e vão usando o livre-arbítrio para tomar as suas decisões, né? Então, nós temos que estar de olho em tudo, né? Se aquilo que é bom, se aquilo que tem é bom, tá ótimo, mas se o que tem não é bom, dá tempo de transformar. Nós estamos aqui para isso. Aquele ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, no espiritismo não se aplica, né? Nós somos uma massa maleável aqui, maleável, e nós temos que nos permitir transformação e também agir para a transformação. Amélia Rodrigues tem um texto muito lindo que diz assim: educar para a plenitude do ser é entender que todos somos educadores uns dos outros. Sempre é tempo de aprender e pôr em prática, tendo Cristo como modelo, inclusive os pais com os filhos. Vamos ver outro exemplo? Nós temos aqui uma vendedora querendo bater a sua meta de vendas do dia. É a Betina. Quem é comerciante aqui sabe a dificuldade, né? E nós temos do outro lado uma mãe, né, que é a Gabi, vai fazer agora o personagem de uma mãe desequilibradamente consumista. E uma filha, agora a Liz vai fazer a filha, muito conectada com a espiritualidade. A outra cena foi da reencarnação passada. Então, como ela aprontou muito com a mãe com o celular, nessa vida ela já veio mais evoluída, né, Liz? A cena 2 se chama Empoderamento. Vamos ver? Filha, vamos passar naquela lojinha rapidinho que a mãe quer ver uma coisa? Mãe, por favor, eu vou me atrasar para o meu exame médico. Bom dia, madame. Chegou minha cliente favorita. O que a gente vai passar no cartão hoje? Hein? Olha essa novidade que chegou. Essa aqui não é só mais uma bolsa. É a aceitação. É a autoestima.
autoestima, é status e para a promoção. Filha, olha que linda. É tudo que eu precisava. Mas mãe, você já tem várias bolsas lá em casa. Você precisa mesmo disso? É óbvio que eu preciso, filha. Eu preciso me sentir empoderada. É isso? Comprar para pertencer. Sentir só alguém por fora para não encarar vazio por dentro. Mãe, olha pra mim, me escuta. Você já é alguém, só precisa se lembrar de tudo. Filha, pior que você tem razão. A bolsa eu já tenho, que eu tô precisando de uma blusa nova. Mãe, empoderamento não vem da etiqueta da roupa. Vem daqui, ó. Tá. Mas se vier uma blusa que combine com o coração, aí eu posso, né? E tem exatamente essa na coleção Desapego Luxo. Promoção imperdível, viu? Comprei uma consciência tranquila e leve 2 parcelas sem juros. Viu, mãe? Até a loja tá tentando se iluminar. Congela! Muito bem! É isso aí, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Nos encaminhando para a parte final, vale lembrar que educar o espírito exige atenção das influências que vão moldando silenciosamente os hábitos da família, os desejos da família, os valores da família. Eu não posso querer que meu filho queira uma coisa que eu também não quero. Eu não posso viver um processo distante daquele que outras pessoas vivem. Então, para a gente poder viver juntos, a gente precisa se entender mutuamente, né? E não é falta de tempo, porque vício é hábito e hábito exige tempo. É escolha, é vontade, é tentar mesmo falhando, é propósito, é luta diária, é orai e vigiai o tempo todo, né? É cansativo, nós vamos errar muitas vezes, mas a gente recomeça, né? Nós não podemos desistir. É o que o Cristo espera de nós, né? E por que Ele espera de nós? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Isso nunca fez tanto sentido nesse momento dessa nossa existência. Quando Paulo de Tarso viu a luz na estrada de Damasco, imediatamente ele perguntou, né? Senhor, o que queres que eu faça? E ele recebeu a mensagem que dizia assim: entra na cidade que te será dito. Nós também estamos perguntando nesse deserto moral que nós estamos vivendo: Senhor, o que queres que eu faça? E o tempo todo a espiritualidade nos intui a seguinte instrução: entra na tua casa que te será dito, na tua casa. Nós estamos aqui para reformar-nos intimamente, mas para reformar a nossa casa, a relação dentro da nossa casa. Entra na tua casa que te será dito, né? O que significa isso? Que a casa é o espaço de sublimação das nossas almas, porque é onde a gente vai encontrar maior dificuldade. E por isso, todos nós vamos estar super conectados com o Cristo, porque Ele é o nosso modelo e guia dessa transformação. E aí, Emmanuel, para fechar, como dizia no começo dessa nossa reflexão, nos orienta, educa na essência. Ah, mas se meu filho já tem 30 anos, não dá para voltar e começar de novo? Não dá, mas a essência dele ainda está ali. Olha para a essência, né? Assim como eles olham para nós, todos os dias é uma oportunidade de mudança. Todos os dias é uma oportunidade de mudança. Eu nunca escutei da boca do meu pai, até o meu filho nascer, a frase eu te amo. Meu pai não sabia dizer isso, porque ele nunca escutou da boca de ninguém. Então, eu fui mãe muito cedo, com 18 anos,
e eu já era professora e ensinei meu filho a dizer eu te amo para o meu pai. E quando o meu filho disse eu te amo para o meu pai, que nunca tinha dito eu te amo para ninguém, nem para minha mãe, a sua esposa, foi tão impactante, foi tão transformador. E hoje ele diz para mim eu te amo, né? Então imagina, olha só, uma criança transformou tudo. Ah, chegaram as flores, venham, venham, já estamos terminando. Por isso que é necessário dizer eu te amo tantas vezes até assim, Nereu. É necessário dar um abraço demorado e sem demora. Viram como valeu a pena? Que noite especial? Foi muito especial mesmo. Carla, aos pais, aos nossos adolescentes, jovens que hoje participaram aqui, nosso muito obrigada. Prepararam com tanto carinho e com certeza o nosso projeto pedagógico lá da nossa família estará com mais páginas escritas e tentando pôr em prática, começando por nós. Então, muito obrigada, né? Abriram a semana da nossa evangelização aí com tanto carinho. E nós temos as nossas crianças aqui. Eu gostaria que as crianças também viessem aqui na frente um pouquinho. Aqui o Augusto, as crianças, pode vir Miguel, vir aqui na frente um pouquinho. Isso, podem vir aqui, ó. Isso, ó. São as nossas crianças que todos os domingos estão aqui participando da evangelização. Sempre a nossa evangelização acontece aos domingos, às 8 horas da noite, no momento da palestra, e nas quartas-feiras também às 8 horas. Então todos estão convidados, os filhos ainda que não participam, são convidados a participar. E eles estão aqui agora porque nós faremos a prece final e nós queremos tantas bênçãos para essas crianças, queremos tantas coisas boas, né, que eles possam ir crescendo, sendo essa sementinha do amor de Deus, e por isso convidamos para que eles viessem aqui para a prece. Então eu convido a todos agora. O Nereu vai fazer um fundinho musical aí para nós, porque foi contratado também para o final. E nós vamos então fechar os nossos olhos. Muito obrigada, Pai, por esta noite maravilhosa. Que possamos sair daqui inspirados pelo Teu amor, inspirados pelas palavras da noite, pelas reflexões que aqui tivemos, e que possamos pôr em prática
a partir de hoje, desse momento, colocando em prática em nossos corações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que possamos ser esse exemplo para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, qualquer criança, Jesus, que passe por nós, possa observar que nós estamos no nosso esforço constante de viver o Evangelho. Obrigada por tudo, obrigada pelas crianças, pela presença, obrigada pela presença da nossa família e que possamos ser fruto desse teu grande amor. Que assim seja. E uma salva de palmas para esse grupo e para essas crianças que estão aqui presentes.